galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui nesse novo episódio aqui do programa Cena. E é claro que eu não posso deixar de dizer que essa ação, ela integra o projeto Terceira, a História no Tempo Presente, contemplado pela 38ª edição do Fomenta Dança da cidade de São Paulo, que é uma realização da Cooperativa Paulista de Dança, Secretaria Municipal de Cultura e também, né, da produção da Movicena Produções Artísticas, com o apoio da Inspiração 6. Hoje, nesse episódio, a gente recebe o Sandro Borelli. Sandro, queria agradecer muito a sua presença, por estar aqui com a gente nessa entrevista de hoje do Cena, e dizer mesmo que pra gente é muito importante, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? A Carne Agonizante, a gente, enquanto companhia, já foi, já assistiu, já participou até dos programas assim, informativos, e também te receber hoje aqui nessa entrevista, então eu queria te agradecer. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E aí a gente vai começar falando pelos blocos, né, da entrevista. Então, o primeiro bloco é falar sobre o túnel do tempo. Pensando aí na sua trajetória artística, né, que você tem aí um vasto repertório, muita coisa para compartilhar com a gente. A gente convida você a pensar, pensando, né, na linha de tempo, passado, presente, futuro, o que te marca na sua carreira, se você puder escolher uma coisa para compartilhar. Então a gente começa pelo passado. Tem alguma coisa que vem assim na sua cabeça, da sua trajetória, da sua carreira, que te marcou, assim? Sempre quando as pessoas têm oportunidade de falar, ou as pessoas me perguntam tal, já me perguntaram bastante, aliás. Por que você se tornou artista? Acabou virando um artista. Uhum. Qual foi o motivo? Qual foi o momento que te fez, enfim. E aí, vai ser a segunda vez que eu vou falar isso, tá? Que é o seguinte, eu quando era adolescente, como todos os adolescentes, né? E eu fui adolescente eu sou lá do ABC, né? Aquela região proletária, classe média, né? E não classe média alta, aquela classe média bem operária mesmo, né? Meu pai era operário, tal, trabalhava na refinaria de petróleo. E tinha um comércio também, um bar e mercearia e tal. Então ele era, minha mãe também e tal. Enfim, e eles tinham eu fui um adolescente muito quieto, muito calado comigo mesmo, sabe? E normalmente, isso também é até corriqueiro, que acontece com muitas pessoas, muitos adolescentes, muitas crianças e tal, os meus pais naquela época, estavam numa relação tanto quanto difícil entre eles. Depois eles acabaram se separando. Né? Eu devia ter mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, 16 no máximo, estourando. Então estava aquela tensão em casa, eu adolescente, eu queria ser jogador de futebol, né? Meu sonho era ser jogador de futebol e tal. E um belo dia eu fui para a escola, foi o único momento que eu passei pro horário do noturno lá em Santo André, né? Eu fui para a escola e começava acho que às 19, mais ou menos isso e tal. Eu sei que eu cheguei lá, eu morava perto da escola, né? Lá na Vila Helena. E aí eu cheguei na escola, teve um blackout lá e foi cancelada a aula. Uhum. Meu pai trabalhava de turno na refinaria. Então, uma semana era um horário, outra semana era outro, tal. E naquele dia ele não estava em casa, porque ele tinha ido para o trampo dele.
Aí eu peguei, voltei mais cedo para casa. Falei, pô, beleza, vou para casa tal, vou trocar de roupa, vou procurar os meus amigos tal, né? E não sei o quê. Aí eu chego em casa, eu morava no sobrado, e eu subo a escada, os quartos ficavam lá em cima, né? Eu subo, estou subindo a escada, o quarto da minha mãe e do meu pai ficava logo à direita. Né? Eu tinha que ter uma sala e aí eu ia para o meu quarto. Aí eu estou subindo, né? E a porta do quarto da minha mãe e do meu pai estava aberta. E aí eu passei e flagrei a minha mãe num namoro muito intenso, né? Com outro cara. Bastante intenso. Mas eu passei direto. Né? Tal, nunca, enfim, no dia seguinte ela também não falou nada, ela, né, tal, e ficou um segredo entre nós até ela falecer em 97. Mas eu nunca culpei por isso também. Mas aquilo me magoou demais, né? Essas coisas tal. E eu, a partir daquele momento, eu fiquei mais introspectivo ainda. E fiquei muito triste com aquilo, né? Porque eu me senti traído, né? A partir daquele momento, com essa tristeza, eu comecei a ter vontade de ler, sabe? A prestar atenção em músicas mais tristes, que eu até então, né, totalmente assim e tal. Né? Eu comecei a ler revista em quadrinhos de terror. Né? E eu entendo, eu tenho certeza absoluta que eu comecei a me tornar artista ali, nesse momento, sabe? Por conta dessa, sei lá, tragédia pessoal, né? E então foi aí. Olha que interessante, né? Eu precisei passar por isso. E isso me movimentou para chegar até onde eu cheguei hoje aqui, sabe? Então isso me marcou muito. E talvez por conta disso, né? E por conta também do ambiente lá do ABC na época das greves dos operários, dos metalúrgicos, tal, eu era muito moleque, né? E eu me lembro bem também de uma greve. Eu já vinha fazer eu vinha fazer aula de teatro aqui. Foi logo em seguida dessa minha tristeza. Aí eu falei, não, eu quero ser artista agora. Aí eu queria fazer teatro. Aí eu comecei a vir para São Paulo fazer curso de teatro aqui no centro, aqui próximo até. E foi o momento que teve uma greve geral lá do ABC, até foi quando aquela greve dos metalúrgicos, quando apareceu o Lula, quando surgiu o Lula, inclusive. E eu me lembro, cara, que eu vim para São Paulo e peguei o trem aqui e tal, voltei para Santo André, aqui na Luz. E quando eu cheguei lá em Santo André, estava tudo em greve. ABC, né? Então não tinha ônibus, não tinha nada. Então eu pegava chegava de trem e tinha que pegar um ônibus para ir para casa. Né? E tudo parado. As pessoas na rua. E eu tinha 16 anos. Né? Era um cara de 16 anos bem solto, né? 16 anos hoje, se bem que menino é mais fácil, né? E eu não entendi nada. E aquilo me marcou demais. E por conta disso também, eu acho que eu comecei a me interessar, a prestar atenção nesses movimentos políticos. Aí depois eu fiquei sabendo que greve dos trabalhadores, os melhores salários, aquelas coisas todas e tal. E eu também acho que foi a partir daí que eu comecei a acompanhar, a querer entender mais o que era isso. Né? Em seguida veio a dança. A dança. Eu me lembrei aqui. A minha irmã, a Solange Borelli, eu queria ser ator. A Solange Borelli, a minha irmã, a atual vice-presidenta da cooperativa, ela fazia balé. Já.
Aí um belo dia, isso já falei algumas vezes também, um belo dia eu chego em casa assim tal, e eu era aquele adolescente, né, fazendo teatro, né, me achava o cara, né, bonitão, queria, né, pai, me achava o cara bonito, o moleque bonitão. Aí um belo dia eu chego em casa, eu vejo uma revista de dança, de balé. Hoje em dia quase não tem mais, mas naquela época tinha muitas revistas. Uhum. E estava uma revista de balé no sofá, que ela estava lendo lá tal, e deixou no sofá. E eu vi a capa da revista. E a capa da revista era um bailarino russo, talvez Baryshnikov, talvez Nureyev, não lembro mais. Tal. Eu sei que era um bailarino segurando uma bailarina, aquele famoso portê, né? Uhum. Segurando a bailarina assim e tal. E eu olhei aquilo, eu falei, eu quero ser igual a esse cara aí. Mas o corpo do cara eu queria ter. Porque aquelas malhas justas, né? Fortão, pernão e tal. Aí eu fiquei impressionado. Falei, não, que teatro nada, eu quero ter o corpo desse cara aí. Daí eu comecei a fazer balé por conta disso. Olha só. Ego. Eu queria ter um corpo bonito. Adolescente. E aí, comecei a sentir dor, porque dói demais, né? Dói muito e machuca demais. E aí acabei me tornando artista. Eu acho que são esses momentos aí que eu acho mais marcantes para mim. Que contribuíram para sua carreira. Eu acho que contribuiu muito, assim, influenciou muito a minha visão de vida e acabou influenciando a minha visão estética. Total. Da coisa, né? Sabe? E pensando nisso, no momento atual, o que tem te marcado no presente que você tem vivido? Das coisas que eu tenho feito? Atualmente. Cara, o que mais tem me marcado, eu não sei lhe dizer, porque assim, olha, o que eu posso dizer, eu tenho várias marcas, né? E eu sempre senti a dança, por conta lá do início, eu sempre para poder ficar inspirado, para poder criar, para poder, enfim, para poder seguir na dança e tal, eu sempre precisei do caos, caos interior, né, para poder me movimentar. Então, na verdade, eu nunca senti prazer, sabe? Prazer, assim, de criar algo. Sempre foi meio um desabafo, sabe? Eu também não sei porquê. É uma coisa que, talvez, terapia. Não é terapia, seria uma psicanálise e tal, mas é que eu também não gosto disso. Porque senão, imagina, se você vai para psicanálise e vai fazer terapia, pelo menos eu, né? Eu vou resolver problemas e depois eu acho que eu não vou ter inspiração nenhuma, porque eu vou ficar bem comigo. Vai acabar o caos, vai acabar a inspiração. Exatamente. Mas então tem alguns trabalhos aí, o Colônia Penal, que a gente acabou tocando nesse assunto, né? Tortura na ditadura militar, né? E o espetáculo, ele é muito doloroso, mesmo de verdade, 90% de verdade, 10% de interpretação. A gente fez agora há pouco, em 2024, o Constituição, que foi um espetáculo muito polêmico. Tinha cenas ali bastante... Enfim. E depois a gente fez o MR8, a gente já fez Kafka. Então, assim, eu sempre estive nesse universo que todos me marcaram, na verdade, sabe? Porque sempre a morte está presente nos espetáculos, quase sempre o indivíduo, o ser humano, ele tá exposto, mas é o ser humano canalha, não é o ser humano legal, sabe? Sim. É sempre o ser humano pilantra, canalha, filho da puta, sabe? E a questão política, que eu acabo sempre entrando nesses lugares aí, sabe? Sim. Talvez o espetáculo que mais, responder mais objetivamente, o que mais me marcou foi o último, que foi o MR8, que foi inspirado no Carlos Lamarca, na Yara Yadelberg. Perfeito. E pensando no futuro,
O que o Sandro prospecta para o futuro? Bom, morrer. É a única certeza, né? Que a gente tem, né? Morrer e não vai acontecer nada depois disso. Você vai virar humus. A coisa de eu sou ateu. Uhum. Né? Não tem outra coisa. A única coisa que vai sobrar da gente é a gente nesse momento, hoje nesse momento, no presente nós estivemos aqui, nós colocamos os braços aqui, a gente marcou, contaminou esse lugar aí. E isso vai ficar para sempre até isso aqui desmoronar, tal. Eu acho que é continuar fazendo as coisas que me movem. Ou seja, continuar sendo artista. Uhum. Eu não sei fazer outra coisa, sabe? Com competência. Né? Competência que eu acho que eu tenho, né? Não estou dizendo que as pessoas acham que eu tenho competência para isso. E é isso, continuar nessa luta política, que é uma coisa que me move bastante também, sabe? Uhum. Então não tenho muita... A utopia, para mim, cara, eu acho que a utopia ela é super importante para mover a gente. Né? Mas ela é uma ficção, né? Uhum. Ela lá na frente, ela te engana. Né? Na verdade, ela acaba virando uma distopia. Sim, total. Enfim. Bom, ótimo. Chegamos agora para o próximo bloco, 2 para lá e 2 para cá, que é onde a gente fala da transição, assim, né, da sua carreira, da sua trajetória artística. Você já falou, né, um pouco, né, de como essa relação da dança, do teatro, né, e dessas reflexões entraram na sua vida, mas a gente tem aí a criação, né, da atual Carne Agonizante, né, atual nome, né, Carne Agonizante, mas que vem aí há muitos anos, né, promovendo pesquisas, né, que promovem reflexões, uma análise crítica, né, e que movem, né, que movem não só esse pensar em dança, mas o pensar no teatro, essa concepção, né, entre a vida e o que a gente vê sempre em cena, né. Eu queria te perguntar o que te motivou a ir para esse lugar, né, de ser diretor, coreógrafo, no caso, e essa inquietação para a criação da Carne Agonizante. Eu dancei no Balé da Cidade também, né? Uhum. Quando eu era só bailarino, intérprete. Até sob a direção do Luiz Arrieta, que esteve, né, também aqui. Né? Eu fui dirigido por ele uma época. Mas tinha algo que me incomodava quando eu dancei no Balé Guaíra também, uma época tal. E tinha uma coisa que o que mais me encantava nessa época que eu era só intérprete era o processo de criação. Eu me envolvia muito no processo de criação das coreógrafas, dos coreógrafos e tal. E eu ficava enfurecido, ficava muito dentro da coisa, do meu jeito, né? E quando ia para a cena, eu achava meio sem graça. Eu não achava tão... Eu não ficava tão com tesão de ir para a cena, mostrar o trabalho, sabe? E tanto é que eu achava meio ridículo terminar um espetáculo, ir para frente do palco, fazer assim para o público te aplaudir. Eu ficava envergonhado. Eu não via... Claro que isso é uma coisa simbólica e tal, mas eu não me sentia bem com aquilo, sabe? Eu comigo me falei, porra, mas o que eu estou fazendo aqui? Sabe? O povo aplaudindo tal, e eu até acho que não fui, pensando comigo, né? Até acho que eu não fui bem, fui mal pra caramba tal, o povo fica me aplaudindo, e aí aquela coisa assim, mas daí no dia seguinte é a mesma coisa, no dia é a mesma coisa. Aí comecei a ficar de mal puto com o público, né? Porque eu pensava comigo, esse público é mentiroso. Eles estão aplaudindo porque eles aplaudem todo mundo. Porque era sempre, e o Balé da Cidade sempre teve muito público, né?
Balé Guaíra também e tal. Isso, aos poucos, foi me levando para o bastidor da coisa. Por quê? Porque a criação, o momento da criação, da pesquisa, da ideia, era o que me encantava mais. E foi fatal, né? Um belo dia, o diretor do Balé da Cidade, chamado Rui Fontana Lopes, ele é um jornalista, ele dirigiu uma época o Balé da Cidade, ele teve a ideia, que foi aqui, para mim, fundamental, de fazer uma temporada do Balé da Cidade com criação do elenco, dos bailarinos do elenco. Então ele chegou, teve a ideia, fez uma reunião lá, tal, na época, e olha, a minha ideia é isso, tal, e aí quem quiser coreografar vai escrever, tal, vai me contar a ideia, porque ele tinha que aprovar. Né? E aí as pessoas que eu achar mais pela proposta, aí vocês vão usar o próprio elenco do Balé da Cidade, e a gente vai fazer a temporada na cúpula do teatro municipal. E aí eu falei, puta, vou fazer. Pô, então eu vou botar as minhas ideias aí, tá na coisa. E fiz um trabalho, não lembro mais o nome do trabalho, um pequeno teatro do mundo, uma coisa assim, inspirado na AIDS, um cara morrendo de AIDS na cama de um hospital. Então, ali foi quando eu fiz aquilo... Não, tem outro motivo também. Eu fiz, aí a gente foi apresentar a pré-estreia para o elenco do Balé da Cidade. Lá na Passalacqua, que era a sede, não era aqui, era lá. Depois muitos anos que veio para cá. E foi uma comoção. O elenco do Balé da Cidade, sabe, chorou, e ficou todo mundo assim, tal, porque eles não esperavam que, né, o Sandro, um imbecil, mais um imbecil lá, tal, fosse criar uma coisa tão emocionante para eles, né? Era um cara morrendo de AIDS. E aquilo me empoderou. Porra, sou o cara, sou o artista. Eu vou virar coreógrafo. Né? E aí, enfim, saiu uma crítica. Na época tinha crítica no jornal, hoje não tem mais, né? E aí detonou o trabalho. Nossa. E de todos também, o meu, talvez por conta do tema, teve um pouquinho mais de linhas, assim, tal, e aí fiquei muito envergonhado com aquilo, mas enfim, então foi ali que eu falei, puta, mas de qualquer maneira eu quero ser criador, né? Aí depois eu saí do Balé da Cidade, fui para o ambiente independente. Que é uma outra realidade. Independente, artisticamente, criativamente, mas muito dependente de grana. Mas foi o pontapé inicial, sabe? Não, perfeito. E dentro desse processo tem esse da dança independente, né, que a gente falou aqui, né? Que você é, obviamente, livre para pensar, para você poder fazer a sua produção, mas muito dependente por conta das políticas públicas, falta de recursos, seja ela federal, municipal, estadual. E você é uma das pessoas que tem, né, o acompanhamento dessa construção das políticas públicas culturais, não só aqui na cidade de São Paulo, mas atualmente, né, com o Fórum Nacional de Dança também isso tem se expandido para o parâmetro nacional. Eu queria te perguntar, né, qual que é a importância dessas políticas públicas para se pensar nessa produção independente, pensando também que esse ano, a gente até falou isso, né, inicialmente, mas que o Fomento está chegando aí, né, nos 20 anos, né, e no momento atual também que a gente está vivenciando do Fomento. Chegou, né, porque foi em 2005, não foi? Foi. Primeiro, a gente está chegando no 21. Já. 21, já é maioridade. E aí dentro dessa perspectiva, qual que é a importância dessas políticas públicas, não só para a cidade, mas para essa produção da cena independente? Foi uma revolução, né, que aconteceu.
Porque a gente sabe, a dança, o artista, em geral, mas vamos falar mais da dança e tal, o artista independente, quem trabalha com dança, ele sempre trabalhou na informalidade, né? Uhum. Por quê? Porque não tem como ter... É muito difícil ter uma carteira assinada. Mas qual é um dos motivos principais que eu considero? É que a gente, nós artistas da dança, a gente não fabrica parafuso, né? Uhum. A gente não fabrica carro, não fabrica pneu, não fabrica... Matéria, né? Matéria. A gente fabrica outras coisas, né? Reflexão, cidadania, sentido, enfim. E isso sempre foi um problema para nós, porque a nossa sociedade, ela foi formatada, mas talvez até mundial, do mundo, né? Eu acho que nos países, talvez, europeus, um pouco menos, mas a sociedade é sempre uma sociedade, o perfil dela, o nascedouro dela é tradicional, né? Uhum. A sociedade é formada pela família. A família, ela é tradicional, né? Claro que eu não estou generalizando, mas a organização familiar tradicional é que domina a sociedade brasileira. Então, esse artista da dança, ele sempre ficou vagando para lá e para cá, né? Isso tudo é uma questão que precisa ser resolvida. E isso precisa de luta. Porque essa questão, para ser resolvida, primeiro, seria necessário briga, né? Embates, e também para poder, que eu acho isso fundamental até, a gente precisa ensinar, até é uma palavra meio forte, mas ensinar a classe política, que eles não têm a mínima noção do que é ser artista nesse país. Tanto é que eles confundem arte com cultura. Aí é um tema já polêmico também, né? Quando eu sempre entro nesse lugar aí, né? A gente, olha só, a gente é tão invisível para a nossa sociedade que quando a elite, a classe política vai falar sobre algo nosso, fala da cultura. Porque a cultura... E isso tudo, de uns 6, 7 anos para cá, isso tudo, olha, me dá muita raiva. Fico muito puto com isso. Por quê? Porque cultura, cara, cultura é tudo. Você nasceu, você começou a... cultura é você se relacionar com o meio ambiente e com as pessoas. Certo? E quando esse povo vai falar da arte, dificilmente ele fala da arte, da palavra arte, ele vai falar da cultura. Isso tudo precisa ser debatido entre nós, porque entre nós mesmo, isso que eu estou te falando, não é 100% aceito, sabe? Porque tem um pensamento também que, já me falaram isso, Sandro, mas arte é um termo, relacionado às belas artes, a questão europeia e tal, né? Que eu acho isso uma grande bobagem, porque arte é arte, depende de onde você está. Né? E se é uma questão das belas artes, e daí? Qual o problema? Né? Isso tudo colocou a gente nesse ambiente que é caótico. O artista da dança, quando eu falo artista da dança, eu estou querendo dizer de todas as áreas também, tá? Que a gente não tem uma aposentadoria, porque ganha pouco,
Não trabalha na informalidade, não trabalha na formalidade com carteira assinada, que automaticamente vai cobrar de você esse pagamento mensal, esse benefício para você se aposentar lá na frente, né? Então a gente vive a classe da dança sempre viveu na quase miserabilidade, quase miserável, né? Por causa disso. Aí surgiram, sei lá, dos 30 anos para cá, acho que uns 30 mais ou menos, surge o cooperativismo nas artes. Se eu não me engano, no Brasil até, mas aqui em São Paulo, a primeira cooperativa é a cooperativa de teatro. E foi um momento incrível. O artista de teatro que se cooperativou, ele continuou sem carteira assinada. Mas, quando você está afiliado a uma cooperativa, e quando você vai ser representado por ela e vai ganhar o teu cachê salário, a cooperativa, por lei, né? Ela retira a contribuição, por lei, do INSS. Então, passou a dar um certo muro de arrimo para o artista do teatro. Depois veio a cooperativa de dança. Então, olha só, aí eu entro no cooperativismo agora, né? A importância das cooperativas, sabe? Nesse lugar. Porque é uma espécie de reduz um pouco o caos que é ser artista, sabe? Porque pelo menos você tem um seguro lá na frente para você. Mas é isso, é esse embate e infelizmente o artista da dança, isso ainda não contaminou, sabe? Não contaminou. E olha só como viver a vida é irônica, né? E a política também é. Vieram as políticas públicas, né? Os editais, surgiram nos anos 90. Início dos anos 2000, para ser mais assim, 2000, 99, 2000, 2001. Se eu não me engano, surgiu com aquele nome PAC. Era uma coisa assim, PAC chama. O governo federal, através da FUNAT, começou a lançar uns editais lá como é que chama o edital da FUNAT, da Pradança? Clausiana. E em seguida veio o Fomento à Dança, o PROAC do Estado e tal. Mas esses editais, eu acho até que o Fomento à Dança acabou virando uma política pública de Estado. O fomento ao teatro, o fomento à dança, o fomento ao teatro. Os outros não. Política de governo. São programas, né? Programas, tá? Mas isso acabou sendo um problema para nós também, né? Porque fez com que a classe artística, a classe da dança, ficasse só focada nisso, em querer ser a bola da vez, ganhar um edital e legitimamente sobreviver, claro, é legítimo isso. Mas aí a gente acabou ficando refém dos governos, né? Dependendo do qual governo que está presente, ele vai ter complicação, né? E é o que a gente vive hoje. Né? E muito também por conta desse mundo de hoje também, onde, enfim, a verdade, a gente não sabe, ela pode ser verdade, a mentira pode ser uma verdade, a verdade pode ser uma mentira. Total. Né? A gente vive
à mercê dos nossos próprios discursos e do nosso próprio ego também, sabe? Mas eu estou atropelando tudo aí, né? Não, acho que você está já conectando com justamente as questões principais, né, que são os riscos e as fragilidades dessas políticas públicas. Porque apesar delas serem um programa efetivo e ter essa coparticipação, se um governo que entra acha que aquele programa não é interessante, ele deixa de existir. Exato. E aí a gente tem programas que são muito importantes para a cidade, para ir dentro desse Sim. desenvolvimento e que estão nesse escopo. E aí pensando nessa formatação dessa construção, por exemplo, né, pensando no Fomento à Dança, por exemplo, ele pega esse know-how do que você estava compartilhando aqui com a gente, né? Que é isso, né? Então eu foco no edital, vou pensando dentro dessa política pública, submeto uma proposta, sou a bola da vez, né? Como você trouxe. E, ao mesmo tempo, entra um processo de precarização porque não se pensa no futuro. Não. Se pensa no momento presente, na sobrevivência. E não no futuro de garantia de recursos para que você possa se aposentar, ou que você tenha uma manutenção, ou que o grupo tenha uma, de fato, continuidade que não fique, né, sobrevivente àquele processo, né? Você falou da construção das cooperativas. Você falou um pouquinho da cooperativa do teatro, da cooperativa da dança. Queria que você falasse um pouquinho mais, porque você ficou, né, foi presidente da Cooperativa Paulista de Dança ao decorrer de 10 anos. Né? Então, qual foi o balanço desse período que você ficou na cooperativa e qual é a importância do cooperativismo para se discutir sobre essa sobrevivência e autonomia dos trabalhadores da dança? Bom, Renan, olha, a minha presença por 10 anos na cooperativa, na verdade eu fiquei 11, porque eu fiquei um ano como vice, depois que eu passei para presidente. Fui para presidente. Para mim foi muito importante. Por quê? Porque foi por conta da cooperativa que eu comecei a entender o processo administrativo de projetos, sabe? Como a coisa anda de verdade, a coisa administrativa, que eu não tinha ideia. Eu comecei a entender a importância da cooperativa, do cooperativismo, para poder sanar esse problema histórico do trabalho dos artistas da dança. Eu comecei a perceber. E comecei a perceber também a força política da cooperativa, de uma cooperativa. Porque era assim, cara. Eu era recebido quando eu ligava para os parlamentares tal, e eu falava que eu era o presidente da cooperativa, o povo abria as portas. Sabe? Hoje talvez não, porque é um outro momento, né? A extrema-direita está aí e tal, mas o povo olhava, sabe? E aí eu fui percebendo a importância. Agora, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a maioria dos programas que tem aqui, dos principais, pelo menos, que depois vieram relativo à dança, tá? A cooperativa esteve presente em todos, sabe? Ali na luta mesmo, e principalmente na luta, na articulação política com a Câmara, com a Lesp, sabe? De vez em quando, mas principalmente na cidade, aqui na Câmara dos Vereadores. E foram avanços, cara, esses avanços todos que hoje viraram programas, tal, a cooperativa esteve presente em todos, sabe? E aí vem aquela questão, o tempo passa, é um vício nosso, é um problema nosso,
né? Que a gente apaga a nossa história. Então, quase ninguém sabe disso. Né? Entendeu? A galera que está vindo agora, mais jovem, muita gente não deve saber. Por exemplo, que esse projeto de lei que está lá em Brasília, da aposentadoria, em regime especial, essa ideia nasceu aqui, na cooperativa. Fica até arrepiado. Nasceu aqui. Aí, na época, eu como presidente, eu procurei o deputado Carlos Zaratini e levei a proposta para ele. E ele pediu, me lembro até hoje, isso em 2015 foi isso. Tem 11 anos. Ele falou, Sandro, legal a tua ideia, assim, tal, da cooperativa, tal, mas eu preciso convencer a Câmara dos deputados lá em Brasília. Não posso chegar lá e falar assim, não, porque vai ser legal, vai ser importante para a dança brasileira. E me fala, qual seria a importância para eu poder convencer os deputados? E aí eu não imaginava que ele fosse fazer essa pergunta para mim. Aí é bom ser artista por isso, né? Porque você é mais criativo do que a galera das outras áreas. Aí eu falei, Zaratini, olha só, a dança brasileira sempre trabalhou na informalidade. Isso significa o quê, Zaratini? Que e são milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né, nesse país. E quase ninguém contribui para a Previdência. Um projeto de lei sendo aprovado, aposentadoria em regime especial, a dança brasileira, o trabalhador, a trabalhadora, vai começar a contribuir para a sua aposentadoria. Ou seja, vai começar... O INSS vai começar a receber um montante de grana muito importante, porque a gente sabe, né, que sempre tem essa crise, né, de caixa. Sim, né? E quando eu falei isso, você já me convenceu. Tá, beleza, é isso aí mesmo. Bateu no bolso. Esse é o argumento para eu poder chegar lá e convencer. Né? Mas está vendo só? Aí, esse projeto sendo aprovado, está lá, está tramitando. Depois a cooperativa passou essa demanda para o Fórum Nacional de Dança, porque é um assunto nacional. Né? Então, assim, a cooperativa é uma cooperativa paulista de dança. Então, não tem como ela liderar esse movimento. Sim. Né? Então, o Fórum pegou essa causa, né? Mas começou a tramitar. Não, foi junto já com o Fórum na época. Eu levei essa demanda para o Fórum e a cooperativa levou. Mas olha só que interessante. Um dia que essa lei for aprovada, essa ideia surgiu aqui, na tua cooperativa. Sabe? Agora, é um problema. Que não é que é problema. É assim, se a gente pegar esse assunto, já aconteceu várias vezes isso, tá? Várias vezes. De eu tocar nesse assunto nos encontros, mesmo que a cooperativa organizava, ou então o movimento A Dança Se Move e tal, e tinha uma galera mais jovem, não movimentava, ninguém ficava assim, olha, é mesmo? Não, nunca foi muito assunto, nunca, o povo mais jovem, nunca, não dá para entender, né? Porque não bateu, não chegou lá em cima, né, na idade. Mas você vê, então eu estou falando isso porque é um problema da nossa classe. A gente precisaria até outro dia conversando lá no outro programa que você organizou, o Rudifran Pompeu dizendo que precisaria trazer esse povo, né, e um por um para conscientizar tal. Eu acho isso quase, nos dias de hoje, quase impossível. Né?
E infelizmente. Uhum. Né? Mas é aquela coisa assim, aquela utopia distópica. De qualquer maneira, a gente tem que seguir na briga, na luta, né? Você sabe bem, e não ficar achando que aplauso por conta disso, sabe? Ó, Sim. a gente está fazendo e aí fica aí para vocês aí pro futuro, né? Porque realmente, e isso é um problema que causou, talvez o principal problema, foram os editais. Uhum. Porque fez com que o povo da dança focasse apenas nessa luta, a sua luta pessoal. Repito, legítima, né? Mas a gente ficou refém. Porque assim, é que a classe política, nossa, ela é muito ignorante, Uhum. sabe? Porque se eu fosse um secretário de cultura canalha, eu iria fazer o inverso do que esse povo da direita faz, de diminuir a verba. Não, eu ia subir a verba. Uhum. Eu iria ampliar, sabe? Para ter esse povo na minha mão, sabe? Mas como eles são ignorantes, então eles fazem o inverso, sabe? Porque é impressionante, cara. Assim, virou o sonho, né, de todo artista da dança de São Paulo, porque essa questão é regional, é capital, né? Porque esse assunto nas outras cidades do Brasil É outra coisa. é outra coisa. Eles não têm, eles acham que a gente vive no paraíso, Uhum. né? E de qualquer forma é diferente mesmo, né? Sim. Mas isso tudo aconteceu por conta de muita luta também. Sim. E acho que tem uma coisa que eu queria pedir para você falar também um pouquinho sobre, que é isso, né? Essa mobilização artística e essa articulação política, porque isso vai em vários setores, né? A gente está falando aqui que impacta no setor econômico, na questão social, na questão artística, de fazer a compreensão desse conceito de cultura para que isso seja também ampliado, para que outras gerações, inclusive, modifiquem esse padrão cultural, né, também, né? Mas essa escolha de ir para a luta, ela tem um preço. Queria que você compartilhasse um pouquinho também, que é quais são essas responsabilidades que caem também sobre os artistas quando a gente assume uma posição ativista politicamente também, né? Que eu acho que você já falou já brevemente também um pouco, principalmente eu acho que quando você fala assim, né, dessa conscientização de como essa movimentação política acontece, né? Só que eu sinto também que isso tem um preço, né? Escolher essa luta, né, também. Mas sabe o que acontece, Renan? Eu acho assim. Talvez seja quem for assistir tal, esse bate-papo aqui, pô, esse cara é muito contraditório, né? Talvez seja. Mas eu tenho muitas críticas à classe da dança. Né? Porque assim, ó, isso tudo, na minha opinião, essa coisa de não querer entrar num embate ou assumir uma posição com receio de não ter o seu projeto contemplado por conta do edital, aí tá vendo? Ó, o edital de novo, né? Isso tudo, cara, é de uma infantilidade absurda. Sabe por quê? Porque assim, olha só, eu nunca me senti, talvez, numa banca qualquer tal, talvez, dependendo do lugar tal, esse cara não, porque esse cara é muito metido, tá? Mas isso nunca chegou até mim. Mas isso aí, tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta da gente. Né? Então isso... Então eu nunca me senti prejudicado por conta disso, sabe? Nunca. E nunca tive medo, porque assim, você não pode ter medo, né, cara? Porque você quer ser artista, você vai ter medo? Então você está na profissão errada. Mas o edital, essa cultura dos editais,
levou a isso. Porque assim, olha só, se fosse medo, se nós estivéssemos na ditadura militar, né, tal, então, né, na época os espetáculos tinham sensores na plateia, e o caramba, então, né, o povo ia preso, aí tudo bem você ter receio, certo? Receio da tua vida, tal, não sei o quê. Mas agora não, cara, agora isso demonstra o quanto a classe da dança precisa crescer politicamente aqui, sabe? Porque eu vejo a dança, cara, eu vejo a dança, o corpo que dança é um corpo poético de guerra. Eu vejo dessa maneira, guerra poética, sabe? E não dá mais, cara, não dá mais. A dança, eu acho que a dança contemporânea, ela foi, enfim, vai ter muita gente que vai o que esse cara tá falando? Discordo do Sandro, tal, mas assim que é bom, né? Eu acho que a dança contemporânea, ela precisava pensar nesse corpo poético de embate, de guerra, mas não para o seu ego. Não eu querer falar de mim próprio, sabe? Não, eu acho que a dança precisa falar das questões humanas, de maneira geral, sabe? Então isso também, eu acho que é um problema nosso, porque a gente fica muito no nosso ego, no nosso eu, na nossa criação, no nosso edital, e o tempo vai passando e você não cresce politicamente. E aí você está sendo... estão passando o trator em cima de você e você não percebe, sabe? Porque a política, ela é muito astuta, né, cara? Né? Então você tem que ter a manha, você tem que jogar também, você tem que... você colocar um espetáculo em cena, cara, assim, você não pode pensar no aplauso, no belo espetáculo, na bela luz, tal. Não, você tem que incomodar a plateia, meu. Pelo menos eu penso assim. Tem gente até que me acha careta, tá, quando eu falo essas coisas, sabe? Mas eu acho que tem que o público tem que sair de quatro, sabe? Querer ir lá fora, tomar todas e começar a chorar, sabe? Pensar na vida, sei lá o quê, né? E não, né, cara? Não, eu sinto que hoje em dia, por exemplo, aquela reunião na secretaria que a gente foi ótimo, politicamente foi incrível. Eu fiquei, ainda bem que eu estava lá presente. Foi, porra, olha que legal. A dança mostrou pro Pedro, pro secretário e pra galera lá da secretaria, olha aí, ó, não menospreza a dança não. Pela quantidade de gente. Mas teve uma coisa que me incomodou, cara, das pessoas que pediram fala lá. Claro, algumas pessoas, né? Que é uma coisa que para mim me incomoda, porque eu acho que é vício isso. Eu queria falar. Legitimamente, a pessoa vai lá e fala. É legítimo, tá? Só que vai falar dos seus problemas. Ah, porque o meu projeto teve aquele problema. Sabe? Não, porque não sei o que do meu projeto. Isso me incomoda demais, sabe? Você não precisa falar do seu projeto. Você toca de uma maneira geral e que o teu projeto está ali dentro. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser mais astuto, mais esperto politicamente, sabe? Nesses momentos. Porque quando a gente fala da gente, para o gestor público, ele percebe, ele joga. Né? Então eu senti, ainda tem essa fragilidade, sabe? De, eu vou para a briga agora porque deu um problema no meu projeto, que absurdo, tal. Você vai para a luta frágil, porque você vai para resolver o teu problema, né? Não o problema Exato. do coletivo. Do coletivo. Claro, tudo bem, isso te pegou, esse problema com você. Mas você tem que qualificar o teu discurso, né? Para não ficar, senão fica muito frágil. Teve um outro encontro aqui que eu vim. Estava lá também, estava o Pedro lá em cima, lembra? O que foi que teve? Foi da PNAB. Isso. Aí, o
que algumas pessoas tiveram falas boas. A cooperativa se posicionou, tal, legal, tal, né? Você estava aí aquele dia? Não, a gente Solange fez um tava- rodízio. Isso, a Solange tal, o Zé Renato, não sei o que tal. Mas algumas pessoas que pegaram a fala começaram a falar do seu próprio problema. Uhum. E aí eu tava lá, eu cheguei meio na metade, assim, eu vi a reação da secretaria deles lá em cima, sabe? Então, tipo, porra, mas fala deles de novo, sabe? Uma coisa meio irônica da parte deles. Mas isso é uma opinião pessoal, né? É uma visão que eu tenho, que a gente precisa crescer politicamente, sabe? E crescer politicamente não é falar da gente, sabe? Não é colocar a gente como exemplo. É para poder trazer o povo prestar atenção na sua fala, né? De fato, você tem que falar de forma mais ampliada. E a gente ainda não chegou nisso, não. Perfeito, Sandro. Eu acho que a gente pode falar, então, a nossa penúltima pergunta, assim, que a gente vive num momento, assim, né, de tensões e de diferentes esferas de gestão pública. Esse ano a gente também tem um parâmetro de eleição em que a gente sabe que isso muda muito essas cadeiras dessa movimentação política também. Quando você fala desse senso coletivo, eu estava conversando recentemente com um elenco, e aí a gente fez uma análise do Arte, Cultura e Sobrevivência, né? E aí falaram assim, não, porque eu não gostei quando tiveram aquela fala das gerações, porque não sei o quê. E aí eu peguei e refutei, né? Falei assim, a gente precisa entender, gente, que a educação, ela precisa ser uma educação política, ela precisa ser uma educação ativista. Se a gente não incentiva a estar nesses espaços de debate, nunca vai se criar uma conscientização política em cima disso. Então a gente parte, né, a entender e a compreender que o meu também está na reta, mesmo eu sendo intérprete, ou mesmo eu sendo produtor, ou enfim, porque eu também estou com o meu na reta. Claro. E não ter sempre uma representação individual, não coletivo, para falar em prol do coletivo, mas quando o coletivo se porta dentro desse espaço, isso faz total diferença. E aí, depois de todos esses... Eu acho que tem muitas coisas que você vai trazendo, né? E também você traz essa experiência para o palco também, que eu acho que é muito importante isso, né? Essa troca desses eixos e desses problemas e de pensar essas relações humanas também no palco, né? Quando você fala assim, eu quero que o público saia de quadra no sentido muito desse lugar, né? Precisa se fazer uma produção artística que se crie uma análise crítica em cima daquilo. Pensando nesses anos que você pegou já de produção, criação, foi bailarino, né? E continua sendo ativista dentro desse sentido também, quais são os aprendizados que você leva, ou atualmente, assim, né? Que você pensa assim, e aprendizados e conquistas desse ser artista ou arte ativista? Não existe... Quando você acerta, você acha que acertou, acertei, consegui, na verdade, você errou. Porque, assim, para você conseguir, vários acasos te levaram até isso. Uhum. Não foi... Não, eu segui o meu roteiro e deu certo. Não deu certo por conta disso. Não. O acaso, o cara foi te levando, tudo bem, esse teu roteirinho ridículo que você criou para você, ele estava aí dentro também, né? Uhum. Mas foi o acaso que te levou. E erros que também que você cometeu, que acabou te levando para esse lugar, sabe? Então, quando eu cheguei nesta conclusão, para mim foi ótimo, porque o fracasso para mim é motivo para continuar, sabe? O acerto, eu nunca sei, o acerto eu percebi que foi por conta de vários erros que eu cometi. Então, eu acertei. Uhum. Sabe aquela coisa assim? Você está indo
para a Galeria Lido. Então tá caminhando. Eu vou pegar essa esquina aqui, porque eu acho que aqui tá. Eu vou por aqui hoje para chegar na Lido, né? Aí você vai, por conta dessa tua ideia aí, você vai atravessar a rua, você pode ser atropelado, ou você pode encontrar alguém que vá mudar, não sei o que tal, ou você vai chegar atrasado nesse bate-papo, né? E não ter bate-papo por conta desse atraso. Então, tudo isso tá no jogo. O que eu quero dizer com isso? Eu sou confuso, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu não fico... Não me causa euforia acertar ou errar. Porque tudo faz parte do jogo, né? Da vida, da sobrevivência, sabe? Então, é isso. Não tem uma regra específica. E eu não tenho também nenhuma esperança. Aliás, eu detesto essa palavra, né? Esperança. Né? Porque esperança me remete à espera, né? E quando você tá na espera, você tá passivo, né, meu? Total. Então também... Mas, assim, não tem nada que me deixa... esse é o caminho. Não. A gente vai vivendo... Agora, lógico, você tem que ter o seu conceito, o seu sentido. Não, eu quero isso, eu quero fazer isso. Né? Várias coisas vão acontecer para você chegar. E brigar, cara. E brigar. Nessa coisa que você perguntou para mim antes, da possível receio de uma perseguição. Eu quero mais é que me persiga. Eu já tive, na época que eu estava aqui na cooperativa, na presidência, uma vez eu tive a honra, aquele babaca daquele ex-secretário, o André Sturm, deu um puta de um problema com os fomentos, ele quis, não sei o que tal, aí ele começou a acusar a cooperativa. Você lembra disso? Você chegou a vivenciar isso? Ele começou a acusar a cooperativa, na época do Fernando Haddad tinha saído, tinha entrado o Dória, acusar que a cooperativa recebia, que a Secretaria de Cultura da gestão do Haddad favorecia a cooperativa. Por isso que vários cooperados, grupos cooperados, eram contemplados. Aí ele cita... Mas olha o que o cara faz. Ele chama um cara da Folha de São Paulo. Meu Deus. E cita o exemplo do presidente da época. Você. E tem uma página inteira que ele fala de mim. O Sandro Borelli já ganhou não sei o que tal. Aí, o desgraçado do repórter, mas eu mandei depois um e-mail para ele. Ele não respondeu, logicamente. E ele fez a conta da verba que o grupo ganhou na época, né? Sei lá, 6 vezes, 5 vezes, ele somou. E ele escreveu de um jeito na Folha de São Paulo como se esse dinheiro fosse meu. Fosse feito um repasse direto para você. Direto para mim. Então, olha a coisa, sabe? Então, mas isso só me motivou, sabe? Porque me usou de exemplo, tá, beleza, vamos, tá, eu vou colocar no meu currículo isso, entendeu? Então, eu estou falando isso porque, assim, não tem que ter medo, não, tem que botar a cara para bater mesmo, sabe? Porque senão, essa coisa de perder edital, porque você sendo bonzinho, você vai perder edital do mesmo jeito. Não é você ter um enfrentamento ou não indo para o confronto que você vai ganhar ou deixar de ganhar. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Mas eu prefiro dormir com a cabeça, eu prefiro exagerar do que cometi um erro porque eu exagerei na dose, né? Do que, podia ter feito aquilo e não fiz. Total. Enfim. Bom, vamos para a nossa última pergunta, que é a que fecha, né, o nosso bloco da nossa entrevista, que é: o que você gostaria de dizer para o mundo que ainda não foi dito
ou que precisa ser escutado? O que eu poderia dizer assim, nós somos canalhas por natureza, nós somos oportunistas por natureza, está no nosso íntimo, no nosso ser, o ser humano é isso, e precisaria ser um pouquinho, tentar ser entrar no lugar da empatia, um pouco, pelo menos um pouquinho. E é isso que eu queria dizer. Nós somos canalhas, a gente não é, o ser humano não é coisa boa, sabe? E por quê? Porque aquela coisa porque a gente quer o poder, né? Para poder continuar, a gente busca o poder, né? As relações é poder o tempo todo, né? A gente se relacionar, tal. E é isso. Então a gente um pouquinho mais de bom senso e pensar no coletivo seria melhor, porque a gente é canalha por natureza. Total. É isso que eu queria dizer para o mundo. Sandro, agradecer muito a sua disponibilidade. Tomara que tenha ficado legal. A sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que eu posso dizer assim, isso também, né? O trabalho e a produção da Carne Agonizante sempre foram uma referência muito importante, assim. Digo isso no meu processo individual, assim. Eu lembro que teve uma época, assim, logo quando você foi, ou você já tinha feito a cirurgia, ou você estava para fazer a sua cirurgia. Eu participei de uma vivência lá na Oswald de Andrade, assim, com você. Foi muito interessante. Depois, com a Diversidade, você foi, como presidente lá da cooperativa, falar sobre a cooperativa. E aí eu conheci a cooperativa nesse dia. É mesmo? Que legal. E aí foi muito... Tá vendo? Ó, por acaso, né? Por acaso. Foi muito por acaso mesmo. Eu acho que tem uma composição e aí de agradecimento mesmo pela trajetória e pela contribuição de você estar aqui, de você compartilhar suas experiências, sua história pessoal e profissional, mas também de não parar, assim, sabe? A gente estava comentando, né? Eu almocei com fulano de tal, e aí eu perguntei de uma referência política na dança, e aí trouxeram o seu nome. E eu falei assim, não, eu já conheço já o Sandro e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma simbologia do não parar e estar sempre em constante movimento, sabe? E o Senna, ele vem para falar um pouco sobre isso. Para que as outras gerações entendam e reconheçam a memória de quem faz e que continua fazendo. Mas de entender também que esse caminho, ele é trilhado cotidianamente. Né? A luta, ela continua cotidianamente, né? Então, agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente. E sempre que precisar também, estamos por aqui. Eu agradeço. Agora, é isso que você estava dizendo. As pessoas, aí a galera mais jovem, sei lá, tal, precisa... nem precisa criar consciência, porque leva tempo, sei lá. Mas perceber que se não fizer nada, porque não, achar que vai ficar atrás desse famoso edital cara, isso aí é igual cachaça, sabe? Você está se embriagando e não está percebendo a situação. Sandro, muito obrigado novamente. Agradeço a você que pegou e assistiu essa entrevista do Sandro Borelli aqui no programa Cena. Convido você a acompanhar as redes sociais da Carne Agonizante, conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Sandro e também acessar as redes sociais do Grupo Corpo Molde. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.